Olá galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos discutir o tempo de pausa para monitorar ou avaliar ali driving pressure e complacência respiratória. O vídeo também tem um contexto ali do vídeo anterior relacionado ali à síndrome de desconforto respiratório agudo. Então, quanto mais heterogêneo o pulmão, mais diferentes serão o que a gente chama de constante de tempo, ou seja, o tempo de enchimento e esvaziamento das unidades alveolares. Pacientes com pulmão com STRA vai ter um pulmão muito heterogêneo. Então, o que acontece? As unidades de tempo mais curtas, ela vai ter um tempo menor para inflar. A unidade de tempos alveolares mais longas terão um tempo diferente e maiores para inflar. E o pulmão ele se comporta como um corpo viscoelástico. É por isso que quando você introduz uma pausa expiratória manual no ventilador e sustenta essa pausa, você percebe que a pressão de platô ela começa a cair ou a diminuir. Por quê? Porque parte dessa tensão ela vai sendo liberada aos poucos. Eles chamam isso daí de estresse de relaxamento, relaxamento de estresse, ou em inglês stress relaxation. Em que sentido? O parênquima ele começa então a dissipar essas pressões ali que estavam armazenadas pelas diferentes constantes de tempo. O pulmão ele tem uma constante de tempo, algumas unidades mais curtas, outras mais longas. Isso eles também chamam de Pendeluft. Outra coisa interessante é, Marden, e para cálculo de driving pressure, o que eu devo utilizar? Pausas inspiratórias curtas, menor ou igual a meio segundo. Logo depois que você introduz uma pausa expiratória, aquele primeiro momento eles chamam de P1. P1 basicamente é uma pausa expiratória curta. Logo depois do pico, a primeira queda é o P1. E o momento que acontece depois, após 1 segundo, mais ou menos até 2 segundos ali, eles vão chamar aquilo de P2. P2, basicamente, ele vai ter o comportamento do relaxamento de estresse pelo pulmão, já que é um corpo viscoelástico. Então, para cálculo de driving pressure, como eu quero o estresse dinâmico, strain rate, aquela estresse cíclico, eu preciso calcular P1 menos PIP total. Essa é a driving pressure, isso que importa para a avaliação de STRA. Já para cálculo ali de complacência do sistema respiratório, você pode utilizar P2. P2 ali menos a PIP total para encontrar então a diferença de pressão e você vai então utilizar o volume corrente para encontrar o valor de complacência. Isso é importante? Importantíssimo. Quanto mais heterogêneo for o pulmão, mais esse relaxamento de estresse fica evidente. A queda de pressão ela se torna bem evidente. Eu vou mostrar um vídeo a seguir que isso faz total diferença se você utilizar P1 ou P2. Um erro muito grande é colocar pausas longas. Automaticamente, a pressão de platô em P2 é menor e você então vai colocar mais volume corrente achando que a driving pressure está menor. E não faça isso. Para cálculo de driving pressure em pacientes com STRA, utilize P1, tá bom? P1 menos PIP total, tá bom? Veja o vídeo a seguir. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um abraço. Olá galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui com a Sara. A gente vai fazer aqui a avaliação da mecânica respiratória. E como comentado no vídeo anterior, a gente está observando aqui que o tempo de pausa influencia na avaliação da driving pressure. Perceba que em P2 a pressão de platô é 25,7. E se você considerar a pressão de platô agora em P1, você vai observar que vai estar em 28,8. Isso muda, porque se a gente considerar que a PIP total é 10, a driving pressure vai ficar 18,8 na primeira situação, e ali na segunda situação, em P2, vai ficar abaixo ali de 16 centímetros de água. Então, tem total diferença se você escolhe P1 ou você escolhe P2. E qual é o adequado, Marden? Para cálculo de driving pressure, estresse cíclico, você vai fazer P1 menos PIP total. E para cálculo de complacência, como estou mostrando agora, você vai calcular então P2 menos PIP total para então utilizar driving pressure para fazer volume para correção de extensão para cálculo de complacência. Marden, então, reforçando aí, P1 menos PIP total para cálculo de pressão de extensão. E P2 menos PIP total para cálculo de complacência. Isso é importante por quê? Porque o pulmão, a gente comentou no vídeo anterior, ele é viscoelástico e quanto mais heterogêneo for aquele pulmão, maior essa queda aí que vai acontecer entre P1 e P2.
Isso acontece de forma natural nos pulmões, por conta do mecanismo de Pendeluft, e quanto mais heterogêneo for o pulmão, maior essa queda é evidente. Não erre, coloque pausas para cálculo de driving pressure menor que meio segundo. Um abraço e até a próxima.